Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, nós louvamos o Teu santo nome, Jesus, porque nessa noite o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos reunidos para ouvirmos a Sua voz através da Sua palavra. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pelas atividades. Muito obrigado, Senhor, pelas alegrias que nós vivemos, pelo reencontro de familiares e amigos. E nós agradecemos até mesmo pelas provações, porque elas nos ajudam a estar mais perto do Senhor e nos tornam mais dependentes de Ti. Nesse momento que nós estamos aqui reunidos e vamos abrir a Tua palavra, nós rogamos a Ti que Teu Santo Espírito mais uma vez fale ao nosso coração e tome a nossa mente e preencha, Senhor, o nosso ser, para que nós possamos sair daqui transformados por Tua presença. Toma também, Senhor, o pequeno Lourenço em Suas mãos, cuida dele, como tem feito até aqui, e que nós, nessa noite, possamos ter um encontro pessoal com o Senhor. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Boa noite, povo de Deus. Obrigado, Ministério de Louvor, vocês foram muito bem, parabéns, viu? Louvado seja Deus. Obrigado, viu, meninos? Irmãos, como vocês viram ontem, né, gordinho não consegue ficar longe do povo, né, irmã? Então tem que ficar pertinho de vocês. E obrigado, viu, pastor? Você é uma bênção. Obrigado, viu, meu jovem? Esse jovem aqui é ancião da igreja já ou não? Ainda não? Ó, hashtag fica a dica, viu, pastor? Irmãos, quem está agradecido a Deus pelas bênçãos da semana ou do dia de hoje, levanta a mão e diga amém. Nossa, quanta gente bonita. Ontem a igreja estava bonita, mas hoje está mais bonita ainda, hein? Olha só, quem é que veio ontem? Só para eu saber. Que maravilha. Quem é que está vindo hoje? Só para eu saber aqui, ó. Olha aí, né? Todo mundo veio hoje, né? Mas quem não veio ontem, veio hoje. Isso que eu quis dizer, né? Quem é que não veio ontem, mas está aqui hoje? Levanta a sua mão, quero ver. Olha que maravilha. Quem é que veio no domingo, segunda e hoje? Olha aí, o pastor vai sortear um carro, viu, no final. Para aqueles que vierem a semana toda, vai ser um carrinho Hot Wheels. Mas que bom, viu? Que bom que vocês estão aqui conosco, que privilégio estarmos juntos. Irmãos, eu quero dar uma notícia para vocês, e tem uma notícia boa e outra que quer dizer, eu tenho uma que é boa e outra que é melhor. Qual que vocês querem primeiro? A boa ou a melhor? A minha amiga aqui, ó. Tudo bem? Que bom te ver, viu? Ó, isso aqui é sorocabano que nem nós, viu? Lá na nossa cidade de Sorocaba não é chique que nem aqui em Tatuí, né? Lá a gente fala porta, porteira, portão, né? Porco, porcada, porcaria, né? Assim que a gente faz, né? Um dia desse eu estava pregando lá no Nordeste, irmãos. Estava lá na cidade de Paulo Afonso. Alguém conhece lá a Bahia? A boa Bahia, né? Paulo Afonso. Um lugar que é tão longe, longe, longe. Um calor, irmãos, é pertinho do céu. Pensa no lugar. E eu cheguei lá e estava pregando, aquele jeitão que vocês estão vendo aqui, aquela loucura toda, né? E quando eu olhei assim, tinha uns meninos assim sentados, mas eles riam. E eu pensei, mas isso aqui não é um stand-up, mas eles riam. E eu terminei o sermão, fui lá para a porta no sábado cumprimentar os irmãos. E os meninos vieram, esses meninos ficaram assim, uma filinha, e olhavam, e uma cochichava e riam, né? E aquilo foi me incomodando, eu estava parecendo Eliseu chamando as ursas já para vir, né? O que está acontecendo com essas crianças, né? De repente eu falei assim, e vocês, estão rindo do quê? Elas tinham ensaiado um coral, e elas falaram assim, boa tarde, pastor. Tirando o sarro do meu sotaque, pobrezinho do votorantinense, né? Mas que bom poder estar aqui com vocês. A nossa saudação aos irmãos da internet também, obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe você onde você estiver. E onde a palavra de Deus e da forma que te encontrar, possa ser poderosa para transformar a sua vida. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, porque ontem eu voltei em segurança para a cidade de Piracicaba. Eu cheguei lá por volta de 10 e alguma coisa, e eu fui direto para a nossa casa, onde estão os nossos estudantes de teologia, que eu falei para vocês ontem. E graças a Deus deu tudo certo, o nosso primeiro ponto de pregação, os 27 pontos de pregação. E hoje já às 6 da manhã estávamos lá fazendo de jejum com eles. 8 da manhã começaram as aulas, terminou por volta de 1h. Nós almoçamos, saí de lá por volta de 2h. Como todo gordinho, eu preciso dar uma cochiladinha depois do almoço, senão o corpo não aguenta, para botar as gordurinhas no lugar. E quando foi ali por volta das 4h, já estava em reunião de novo. E aí a gente se aprontou e eu vim para cá, e eu agradeço muito a Deus. Deus é muito bom, irmãos. Eu estava saindo de Piracicaba hoje, o pastor Carlinhos falou assim, pastor,
de lá aqui, para você vir muito tranquilo, saia com tempo. E eu saí ontem com tempo, cheguei aqui, era 6:50. Hoje, irmãos, por causa da reunião, eu atrasei para abastecer o carro. Acredite vocês, 5 minutos, me travou no trânsito, e eu fui sair de Piracicaba, já era quase 6:20. E aí você fala, o pastor veio correndo. Irmão, não vi, um anjo me trouxe, sabe assim, foi uma bênção, né? Um carro alado, pense. E assim, graças a Deus, chegamos a tempo de estar aqui com vocês, agradeço muito a Deus pelo cuidado. Sabe que nós que vivemos assim na estrada, correndo de um lado para o outro, irmãos, nós só estamos aqui não pela nossa capacidade, mas é pela misericórdia de Deus. E se eu posso fazer um pedido para você, ore por mim, ore pela minha família, ore pelo pastor, pela sua família, ore pelos líderes da nossa igreja, ore pela nossa igreja, ore pela nossa irmandade. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos envolvidos com a pregação do Evangelho, mas nós não estamos imunes às consequências do pecado. E nós precisamos muito da proteção de Deus. E se eu agradeço a Deus por sua graça e misericórdia, todos os dias eu agradeço também pela proteção. Às vezes a gente está nas estradas da vida, a gente não sabe quais são os perigos da próxima curva, mas nós temos a certeza que Deus está cuidando. E como diz o hino que nós sempre cantamos, quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Mas nós queremos viver um pouquinho mais, né, irmãos? Enquanto Jesus não volta. Amém? Amados, nessa noite, eu quero, antes de abrir a palavra com vocês, então vamos lá para as 2 notícias, né? Posso dar notícias? Querem a boa ou querem a melhor? Você quer qual? A melhor? Quem quer a melhor logo? Levante a sua mão. A melhor é que a Joyce vai chegar hoje, viu, irmãos? Daqui a pouquinho ela vai estar cantando para nós aqui. E aí você vai perceber, mas o que aconteceu que ela não chegou? Acontece que o gordinho que convidou ela esqueceu de avisar o horário. Olha que coisa. E daqui a pouco ela vai chegar por aqui e ela vai vir e vai louvar o nome de Jesus. E assim que ela terminar o louvor, nós vamos continuar a mensagem dessa noite. A notícia boa é que ela vai estar conosco hoje, e vai estar também na quinta-feira, e vai estar também na sexta-feira, amém? Quem é que gosta daquele hino chamado Maranata? E quem já cantou essa música junto com a Joyce alguma vez? Nunca? Olha que legal, hoje vai ser a primeira noite, então vai se preparando, porque daqui a pouco ela vai chegar, eu vou pedir para ela cantar Maranata, e você canta com ela aqui na frente, combinado? Você aceita? Sim ou não? Ela nem sabe que eu te convidei, hein? Então, quando ela chegar, já está combinado, beleza? Vamos então à palavra de Deus, hein, irmãos? Vamos juntos aqui. E eu quero convidar você para nós lermos 4 versos da Bíblia nessa noite. E nós vamos olhar para a palavra de Deus de uma forma muito, mas muito especial, de forma que ela tem o poder de transformar a nossa vida. E quando eu falo isso, irmãos, eu não estou usando aqui uma retórica de pregação. Eu estou falando naquilo que eu acredito, porque isso foi o que Jesus fez em mim. Eu não quero testemunhar para vocês a respeito daquilo que Jesus fez na vida de outros. Isso é importante, mas é muito importante quando você recebe a presença, a plenitude, a transformação que Jesus Cristo prometeu para mim e para você. O livro de Mateus, capítulo de número 1. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Capítulo 1, verso de número 1. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1 e verso de número 1. E nós lemos assim, olha que texto interessante. Livro da genealogia de Jesus Cristo, vírgula, filho de quem, irmãos? Filho de Davi, vírgula, filho de quem mais? Pergunta, o nome do pai de Jesus era Davi? O nome do pai terrestre de Jesus era Abraão? Por que é que o livro de Mateus começa dizendo para mim e para você que esse livro, o livro da genealogia de Jesus, diz para nós que ele era filho de Davi e ele era filho de Abraão? E esse Davi não é um Davi depois do rei Davi, é o próprio rei Davi. E esse Abraão não é um outro Abraão, é o próprio Abraão, aquele que Deus chamou da cidade de Ur dos Caldeus e levou ele para uma terra chamada Terra Prometida. Por que é que a Bíblia olha para mim? Por que é que Mateus ele olha para mim e ele apresenta para você e para mim que esse livro é o livro da genealogia? Irmãos, primeira coisa, eu e você aqui no Brasil, pelo menos a minha família, nós não tivemos
temos assim um cuidado, uma preocupação de saber quem são os nossos descendentes, os nossos antepassados. O meu sobrenome, irmãos, olha que coisa linda, né? O meu sobrenome é um sobrenome que diz assim, Jefferson, olha que nome lindo, né? Jefferson com J e 2 Fs. Chique, né? É grande para se caber tudo nesse corpinho que vocês estão vendo aqui, né? Um nome bem grandão. E olha assim, ó, aí eu tenho um sobrenome chamado Antunes, que é por parte da minha mãe. E o final é um sobrenome muito original que quase ninguém tem, quase ninguém conhece. E esse sobrenome é da Silva. Mais alguém aqui é da Silva? Olha, eu já posso reclamar herança, viu? Talvez você seja o meu parente rico que eu não conheço. E se você me perguntar quem é a minha descendência, eu vou dizer que eu sou descendente do meu pai, porque ele me deu o nome Silva, e eu vou dizer para você que eu sou descendente da minha mãe, no sentido que ela me deixou a herança do sobrenome Antunes. E se você perguntar, e quem mais você conhece? Eu vou dizer para você, eu não conheço o nome completo do meu avô, por parte de pai, o nome completo do meu avô por parte de mãe, nem o nome completo da minha avó por parte de pai, e nem o nome completo da minha avó por parte de mãe. Sabe por quê, irmãos? Olha para mim. Porque a família da minha mãe era assim, ó, preste atenção, era a minha mãe, era a minha tia, o meu avô e a minha avó. E quando eu cresci, logo morreu todo mundo. E eu não conheci aqueles que foram os meus antecedentes por parte da minha mãe. Quando eu nasci, por parte do meu pai, olha que coisa interessante, meu pai era Gerson Borges da Silva. Tem algum Borges por aí também? Talvez seja a parte rica da família que mora aqui em Tatuí, que eu não conheço, né? Mas ó, já que eu falei que tem a parte rica, não quer nem compartilhar com os pobres. É impressionante, viu? E olha só que coisa interessante. Eu não conheci o meu avô e minha avó. Então, a minha genealogia, ela morreu para mim aonde? Ela morreu quando os meus pais morreram. Tudo que eu sei da minha descendência é que o meu pai e a minha mãe, eles me deram nome e sobrenome, e eu não sei nada a respeito do meu avô, nada a respeito da minha avó, por parte de pai, e sei muito pouco por parte da minha mãe. E quando alguém pergunta, quem é o seu avô? E eu vou dizer, o avô por parte do meu pai é o seu José Borges, e o nome da minha avó, a única coisa que eu sei é que o nome dela é Custódia, mais nada. Porque quando eu nasci, ele já tinha morrido. E eu posso dizer para você o seguinte, olha, eu tive um avô e eu tive uma avó, mas eu não sei nada a respeito deles. Quando você vem aqui para o livro de Mateus, falando para nós da genealogia de Jesus, por que é que ele diz assim que ele é filho de Davi e filho de Abraão? Primeira coisa, queridos, olha que coisa tremenda. No hebraico, não existe a palavra avô e avó. Não existe essa palavra. Então, quando eu digo para você, quem é o seu pai? Eu vou dizer assim, bom, se você perguntar quem é o seu pai, eu vou dizer, o nome do meu pai é Gerson. E quem é o seu avô? Lá não existe isso, vocês vão perguntar, quem é o seu pai? Eu falo, é Gerson. Quem é o pai do seu pai? E eu vou dizer, o nome do pai do meu pai é José. Você está entendendo isso, irmãos? Então, quando a Bíblia fala para nós a genealogia de Jesus, e ele diz, em primeiro lugar, que ele é filho de Abraão, escuta isso, irmãos, é porque Jesus Cristo, ele vem da descendência de Abraão. E se você acompanhar toda a leitura do capítulo de número 1, do verso 2 em diante, você vai perceber, irmãos, que nós temos aqui uma descrição poderosa. Veja o verso 17 do capítulo 1, e diz assim, ó, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi até o exílio de Babilônia são 14 gerações. E desde o exílio de Babilônia até Cristo, quantas gerações? Então, quando a Bíblia olha para mim, para você, fala assim, olha, essa aqui é a genealogia, esse daqui é a origem, foi assim que começou. E quando foi que começou o reino de Jesus para mim e para você? Ei, Jesus Cristo, ele não entra na sua vida no dia de hoje. Jesus Cristo tem trabalhado no coração da humanidade desde Abraão, desde Davi.
E isso é muito importante, porque se você faz parte do povo remanescente de Deus, chamado para nós lá no Apocalipse, capítulo 7, capítulo 14, dos 144 mil, daqueles que são os remanescentes de Deus, no final do tempo da graça, no final da história desse mundo, igreja, preste atenção, você tem um pai, você tem uma herança e você faz parte de um povo seleto, o povo de Deus. Que tremendo isso! A primeira grande mensagem que nós temos aqui é que se você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, e Jesus é o Rei da tua vida, olha para mim aqui, irmãos, você é parte do povo de Deus nessa terra e no futuro a vida eterna. E o livro do Apocalipse vai dizer que para 7 igrejas, que se você foi comprado da terra, e você vai para o céu em nome de Jesus, viu? Se não quiser, vai do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque você está sendo selado com o selo do Deus vivo. Você está sendo escolhido para a salvação. Você está sendo resgatado dos seus pecados. E quando Ele olha para mim e para você, e me permite, desculpa, irmão, não crucifica lá, viu, Jamal? Eu tenho que chegar perto de você, porque você é tão importante, família e tal. Mas olha que coisa tremenda. Cada vez que eu olho para o Evangelho, ele diz assim, escuta, a descendência de Davi, a descendência de Abraão. E se Jesus é descendente de Davi, filho de rei é o que mesmo? Príncipe. E se Jesus ele é descendência de Davi, é porque ele também tem direito ao trono. E é por isso que o Apocalipse vai dizer que ele é o Rei dos reis. E o Senhor, descendência de Davi. E por que fala que ele é filho de Abraão? Sabe por quê, irmãos? Porque é de Abraão que vêm as promessas. É de Abraão que Deus ele chama para ser o pai de uma grande nação. É Abraão que ele escolheu e ele separou e ele chamou. E aqui, irmãos, mora uma lição muito importante para mim e para você. Escuta aqui, olha para mim aqui em nome de Jesus. Quem aqui está nos visitando nessa noite e ainda não é membro batizado nessa igreja, levanta a sua mão, quero conhecer você. Por favor, levanta bem alto. Muito obrigado pela sua presença. Você é muito querido aqui. E eu quero levar você para o céu, amém, moça? Vamos juntos? Levanta a mão e diga, eu quero ir para o céu. Amém? Tem alguém que já foi batizado aqui um dia, mas as lutas da vida te afastaram do caminho? E hoje você está aqui com a gente, posso ver a sua mão? Levanta bem alto para mim. Você? Não queria, achei que você era líder jovem aqui da igreja. Mas vai ser em nome de Jesus, bate aqui, ó. Você é muito preciosa. Quem mais? Você, essa aqui também. É mesmo? Ei, Jesus ama você, filho. E Ele não desistiu de você. E se você está aqui nessa noite, é porque você é descendente de Abraão. E filhão, deixa eu conversar contigo de coração para coração. Escuta o que o pastor vai dizer para você aqui agora. Uma vez filho da promessa para sempre. Independente das nossas quedas, independente das nossas escolhas, independente dos nossos erros e acertos, Jesus Cristo, Ele olha para você como se você nunca tivesse se afastado. E se você está aqui nessa noite, olha aí, ó, famílias lindas, é porque Jesus Cristo, Ele continua chamando você pelo teu nome. E a Bíblia diz que Ele escreveu o seu nome nas mãos dEle. E como que é o teu nome, moça? Raíssa? Que nome lindo. E o seu nome? Vanessa, você já imaginou Jesus Cristo voltando e chamando você pelo nome, você pelo nome? E você apresentando a Ele a descendência que está no teu colo. Dizendo, Senhor, eu estou aqui porque eu fui comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. E como é que é o nome dessa bênção que está no teu colo? Você já pensou que a Luísa vai ser uma princesa no reino eterno? Enquanto o mundo quer destruir os nossos filhos, Jesus Cristo está dando a oportunidade de salvação. Isso, irmãos, é o que a palavra de Deus fala para mim e para você, amém? Só que esse não é o tema principal dessa noite. O livro de Mateus, irmãos, foi escrito para os judeus. Mas eu quero que você venha comigo agora para o Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, e o verso de número 1. E esse vai ser o tema dessa noite. E eu vou ler apenas um verso com vocês, e nós vamos ler também o primeiro verso do Evangelho de Lucas e o primeiro verso do Evangelho de João.
E aqui no Evangelho de Marcos, ele vai falar para nós assim, acompanha comigo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu quero que você guarde essa frase contigo agora, e você venha comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, por gentileza. E você vai perceber que nós temos uma conotação diferente agora. Porque o Evangelho de Lucas, ele vai trabalhar a mensagem de um jeito diferente e especial. E ele vai dizer assim, capítulo 1, verso 1 diz assim, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme se transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. E ele vai falar a respeito daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu. Ei, olha para mim, o Evangelho de Lucas, ele foi escrito para os gentios que estavam na diáspora. O Evangelho de Lucas era para aqueles que estavam espalhados pelo mundo. E Lucas, ele foi o médico que acompanhou Paulo nas suas jornadas. E muito provavelmente, depois que Paulo morreu decapitado por ordem de Nero, os cristãos que conheciam Paulo precisavam ser edificados na verdade, só que a mensagem que eles receberam foi da boca de Paulo. Então eles queriam conhecer mais a respeito de Jesus, e eles enviam Lucas para conversar com as testemunhas oculares. E ele vem para a Terra Santa, e ele começa a visitar todos os lugares e pessoas por onde Jesus Cristo passou. E ele começa a escrever uma carta para o seu amigo Teófilo. E esse nome mostra para nós que ele era tanto romano quanto grego. E ele escreve essa carta, e esse livro chamado Evangelho de Lucas, é como se fosse uma extração da biografia de Jesus, contado por aqueles que viveram a presença de Cristo. É o único evangelho que mostra para nós, por exemplo, o que aconteceu na estrada de Emaús. Muito provavelmente, no capítulo 24, Lucas conversou com aqueles homens que estavam na estrada de Emaús. É o único evangelho, irmãos, que conta para nós a parábola das 3 parábolas do capítulo 15. Ovelha perdida, dracma perdida, o filho pródigo. Muito provavelmente ele conversou com pessoas que ouviram essas parábolas da boca de Jesus. Então, essa mensagem era para aqueles que estavam espalhados pelo mundo. Quando você chega comigo no Evangelho de João, capítulo de número 1, olha que texto interessante nós temos aqui. E aqui, irmãos, em João, capítulo de número 1, nós vamos encontrar uma descrição, uma apresentação, aquilo que os teólogos dizem que é uma cristologia perfeita, ou uma apresentação perfeita de quem é Jesus Cristo. E ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era quem mesmo, irmãos? A primeira grande informação que nós temos aqui é que a palavra princípio, se você vier para o dicionário grego, irmãos, quero já deixar claro para vocês que eu não sou professor de línguas, eu não entendo nada de grego e hebraico, a única coisa que eu entendo é daquilo que a palavra de Deus mostra para a gente pela misericórdia do Senhor. Mas eu quero extrair essa palavra aqui, irmãos, conforme é apresentada para nós. Essa palavra princípio que nós encontramos aqui, ela tem uma referência direta da palavra que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. E o livro de Gênesis 1 diz assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. Lembra disso? Essa palavra lá no hebraico é Bereshit, e Reshit é a palavra que nós encontramos como princípio. Que princípio é esse? É o princípio mais ou menos assim, o mundo era sem forma e vazia, não tinha nada, era um vácuo, nada. E aí, Deus apareceu. E Deus deu ordens, e a partir daquele momento veio a existir. Está claro? Esse era o princípio do início. Agora, quando você vem aqui para o Evangelho de João, veja que ele não está se referindo ao princípio lá de Gênesis, quando tudo passou a existir, a partir do momento da ordem de Deus. Ele está se referindo aqui, irmãos, olha que coisa tremenda, ele está falando aqui antes da criação de Deus. Sabe por quê? Porque para João, Jesus Cristo, ele é tanto o verbo que dá a ordem, haja e ouve. Ele é tanto o Criador, ele é tanto o mantenedor, ele é tanto o Redentor, assim como ele também é o Filho de Deus encarnado.
Se você olhar para o livro de João, você vai perceber que ele, olha o verso 2, diz assim: ele estava no princípio com Deus. E o verso 3 vai dizer para nós: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O que significa isso? Se lá no princípio de Gênesis, tudo começou a ser relatado a partir da criação de Deus, o livro de João está dizendo para nós que Jesus Cristo, ele antecede a criação de Deus. Logo, o Cristo que morreu na cruz do Calvário, ele é também o Criador do céu e da terra. Tremendo isso. Mas eu quero voltar com vocês para o tema principal dessa noite, que está lá no livro de Marcos. Capítulo 1, verso 1, que nós já lemos aqui. E você vai falar: pastor, que lição nós vamos tirar aqui do Evangelho de Marcos, capítulo de número 1? Veja, irmãos, o primeiro evangelho a ser escrito, segundo consta para nós, na história da igreja, foi o Evangelho de Marcos. O menor dos evangelhos, apenas 16 capítulos. E nos seus 16 capítulos, ele apresenta Jesus como sendo um Deus presente com os homens. E quando Jesus Cristo chega, Jesus Cristo vem para destruir as obras do diabo. Você vai perceber que no Evangelho de Marcos, Jesus Cristo sempre está trabalhando pela salvação das pessoas. E olha só como Marcos ele começa escrevendo o seu Evangelho. E ele usa a palavra também princípio, que é a mesma palavra o arquê, que nós temos lá no livro de João. Só que esse princípio aqui, no sentido da frase, não é o princípio da criação, mas é o princípio de quando o Evangelho alcançou a pessoa que está sendo, a quem está sendo pregado o Evangelho. Ele olha e diz assim, ó, é o princípio do Evangelho. Irmãos, essa palavra quer dizer para nós, olha que coisa tremenda, é quando eu e você entendemos que está começando algo na nossa vida, é a causa ativa da parte de Deus, é quando Deus olha para mim e para você, e Ele diz assim, olha, a partir desse momento, a sua vida vai ser transformada. Esse é o princípio quando Jesus Cristo entrou na tua vida. Igreja, olha para mim aqui. Quem aqui já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levanta a sua mão e diga amém. Amém. Você se lembra quando foi que Jesus Cristo entrou na tua vida? Você se lembra do dia exato em que você se converteu? Você se lembra quem foi que Jesus Cristo usou para ser um instrumento de salvação, para bater na porta da tua casa? Ou para te ensinar a respeito das Sagradas Escrituras? Você se lembra quem foi a pessoa que Jesus Cristo escolheu para ser um instrumento de salvação, para transformar a vida de um pecador? E quando Jesus olha para mim e transforma a vida de um pecador, toda a sua descendência também será transformada. Por isso que nós temos a genealogia. Quando o Jesus Cristo ele entra na tua vida, ele também muda as nossas ações. Por isso que nós temos o Evangelho de Lucas. E ele diz, olha, eu vou relatar para você tudo aquilo que eu vi a respeito de Jesus. Sabe por quê? Porque quando Jesus Cristo entra, Jesus Cristo transforma. É por isso que o Evangelho de João vai dizer que no princípio, antes que o mundo fosse mundo, Jesus Cristo já existia. E o mesmo Jesus que existiu no passado é o mesmo Jesus que está batendo na porta do seu coração. Porque Ele ama você. Esse é o princípio. Olha que ele diz assim, esse é o princípio, pastor Carlos. É o princípio de quando o Evangelho, olha para a tua Bíblia e diz assim, princípio do Evangelho. Irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você que essa expressão que nós temos aqui, Evangelho, significa literalmente boas novas. O princípio de quando Jesus entrou na tua vida, Ele encontrou você, e quando o Evangelho de Deus começou a fazer sentido na tua vida. Porque, escuta isso, irmãos, o Evangelho de Deus, quando entra na minha vida, Ele entra na tua vida, Ele nos rasga de dentro para fora. Ele tira aquilo que nos impede de sentir a glória de Deus, de sentir o poder de Deus. O Evangelho, ele separa, como diz o livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, através da sua palavra, Ele separa juntas e medulas. E Ele é capaz de discernir os pensamentos, as intenções da mente e do coração.
Ei, olha para mim, irmãos. Esse evangelho das boas novas é o evangelho de Deus anunciando para você aquilo que vai acontecer em breve. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus Cristo te encontra pela primeira vez, ou no princípio, Jesus Cristo não entra na tua vida para deixar você do jeito que Ele te encontrou. Acorda, tu que dormes, e responda para mim. Alguém nessa noite que precisa ser transformado pelo poder de Deus? Alguém nessa noite precisa ser renovado pela presença do Espírito Santo de Deus? Alguém precisa voltar ao primeiro amor como foi no princípio quando você conheceu a Jesus? Ei, essa mensagem aqui, irmãos, não é para quem não é membro da igreja, essa mensagem é para todo ser humano. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Um dia você conhece a Jesus através da pregação e você crê que Jesus Cristo tem o poder para perdoar pecadores. É interessante você perceber, irmãos, avançando aqui para o final da nossa mensagem, que o tempo corre rápido aqui na igreja. Veja que ele termina dizendo para nós a frase, princípio do evangelho, o dia que Jesus Cristo entrou na tua vida, o dia que Jesus Cristo mostrou para você o poder da salvação, da graça, da misericórdia. O dia que Jesus Cristo provou para você que você é amado, que você não foi esquecido, e mesmo quando você está no lamaçal do pecado, os braços de amor de Jesus estão estendidos para você. Querem ver que coisa tremenda? Ele diz assim, princípio do evangelho, Paulo diz que é o poder de Deus. O livro de Apocalipse, capítulo 16, vai dizer que ele é o evangelho eterno, que não tem começo, não tem fim, porque ele representa Jesus. Ele vai dizer para nós, olha só essa expressão, Jesus Cristo. E poucas vezes na Bíblia você vai ter o nome de Jesus composto dessa forma. Diferente do que muitos crentes pensam, o nome de Jesus não tinha por sobrenome Cristo. Nós não sabemos como era o nome completo de Jesus, a única coisa que nós sabemos é que o nome dele era Jesus. O nome Cristo era uma adaptação da palavra Messias do Antigo Testamento. Então, quando aparece para nós aqui na Bíblia, irmãos, Jesus Cristo, é uma designação que esse Jesus não era qualquer Jesus. Ei, olha para mim, o nome de Barrabás também era Jesus. E quando a Bíblia diz para nós que esse era Jesus Cristo, não era o Barrabás, esse era o Filho de Deus. O nome de Josué no Antigo Testamento também apenas por uma pouca variante linguística, também podia ser lido como Jesus. O nome Oséias também podia ser lido como Jesus, por causa da gramática. Só que quando ele olha para mim e diz assim, esse daqui é no princípio do evangelho de Jesus Cristo, ele está dizendo o seguinte, toda vez que eu e você, irmãos, nós clamamos pelo nome de Jesus, é por isso que os apóstolos, eles disseram para a multidão no Pentecostes, não há nenhum outro nome dado debaixo do céu, pelo qual os homens podem ser salvos, porque o nome de Jesus significa Jeová é salvação. Olha para mim aqui, irmão, toda vez que você está passando por lutas e aflições, preso, quem sabe, nos seus pecados, nas consequências das nossas próprias escolhas, e você diz, Jesus, socorre-me, você está dizendo, Jeová é a salvação, socorre-me. É por isso que Satanás e os demônios tremem diante do nome de Jesus, porque quando você diz o nome de Jesus, isso é um clamor da parte de Deus. Irmãos, não existe um outro nome mais poderoso do que o nome de Jesus, porque quando você clama pelo nome de Jesus, os demônios tremem e fogem. Quando a palavra de Deus olha para mim, para você e diz assim, a respeito de Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador da humanidade, Ele é o Deus encarnado,
o meu libertador, o seu resgatador. Louvado seja seu nome. Quando ele diz para nós que o nome dele é Cristo, irmãos, essa palavra no Antigo Testamento significa ungido, o Messias, o prometido, o aguardado. E quando o livro de Marcos começa dizendo assim para mim: princípio foi quando Jesus Cristo entrou na tua vida. O Evangelho, o poder de Deus para implodir o pecado que habita em mim e em você. De Jesus Cristo, Jeová é salvação, a ungida, a prometida, a aguardada, a que é capaz de transformar vidas. E quando ele diz que ele é o Filho de Deus, a palavra que aparece para nós aqui é ruiós, significando que ele é filho do homem, descendência de Abraão, descendência de Davi, mas ele é o único que é descendente do Deus vivo, um em natureza com o Pai. E quando diz que ele é o Filho de Deus, ruiós teós, está dizendo que a plenitude de Deus estava nele. O Evangelho de João vai dizer que ele veio para os que eram seus, os seus não os receberam. Ele era a luz dos homens, e mesmo que os homens não enxergassem a sua luz, ele não desistiu do seu plano de amor, de salvação, de perdão e de resgate. Ei, tremendo! Como pode nós olharmos para um verso bíblico tão comum para você e percebemos que no princípio, no dia que você conheceu a respeito de Jesus, no dia que o Evangelho entrou na tua vida, no dia em que o Espírito Santo te caminhou para a salvação, foi nesse momento, nesse exato momento, em que o céu celebrou que você está sendo encaminhado para as boas novas da vida eterna. Irmãos, eu nasci num lar adventista. Meus pais, eles conheceram o Evangelho pouco tempo antes de eu nascer. E sabe o que aconteceu, irmãos? Querem saber mesmo? Quem quer saber o que aconteceu, levante a sua mão. Vou contar para vocês amanhã. Porque hoje eu tenho que terminar uma história que eu comecei ontem, lembra? Quem lembra da história de ontem? Eu acho que vou deixar para sexta-feira então. Ou querem que eu conte hoje? Hoje. Vocês são curiosos, né? Ei, olha para cá. Eu pedi para os meninos lá não colocarem na transmissão, vou pedir licença aos irmãos da transmissão, mas nós vamos colocar o PowerPoint para vocês aqui, porque esse é um privilégio de quem está na igreja. E se alguém estiver aqui de Tatuí ou próximo de nós, quiser vir assistir o PowerPoint, é só vir, né, pastor? E nós vamos estar aqui de portas abertas para receber você. Mas vocês vão ouvir também como os demais. Ontem eu comecei contando para vocês que essa história é uma história contada com permissão. E essa história, irmãos, ela conta para nós a história de uma personagem, que nós podemos chamar de Fran, Jaque, Rose, Maria, não importa o nome. É uma história verdadeira que ilustra muito bem isso que nós acabamos de ver na palavra. O dia que Jesus entra na vida da pessoa com as boas novas do Evangelho, apresentando que Jesus é a salvação prometida, aguardada, porque Ele é o Filho de Deus. Sabe, irmãos, essa menina contou para mim o seguinte: pastor, eu fui um projeto falido, porque eu fui rejeitada quando eu nasci. A minha mãe, ela foi para um dia num baile, e lá no baile, quem é que já foi em baile aqui? Deixa eu ver sua mão, ontem eu já perguntei, né? Mas tem mais gente que ia no baile década de 80 aqui. Levanta a mão bem alto, quero ver, seus pecadores. E sabe, irmãos, ela ia lá para o baile, e um dia ela simplesmente, irmão, sabe o que aconteceu? Ela engravidou, olha que coisa. E ela voltou para casa e falou assim: ai mãe, eu estou grávida. Irmãos, na década de 80, ser mãe, aquilo que eles chamavam na época mãe solteira, hoje chamado de mãe solo, era um sinônimo de que você não valia nada. Quem viveu na década de 80 aqui, levante a sua mão. Então eu já sei a sua idade. Mas é verdade isso que eu estou falando, sim ou não? Não era verdade? Era uma vergonha para a família. A gravidez era escondida pela família, um negócio estranho. E essa menina falou assim: eu quero tirar a criança, quero tirar a criança, quero tirar a criança. A avó não deixou. E sabe o que aconteceu? Chegou o dia de nascer. E quando a criança nasceu, a mulher saiu da barriga da mãe, e o médico, a enfermeira foi lá e falou assim: está aqui o seu neném. E ela fechou os olhos e falou assim: não quero ver essa criança, some com essa criança daqui.
E a criança foi saindo de lá, ia ser adotada. Quando passou pela porta, sabe quem estava lá? A avó da criança. E o instinto materno olhou para a cara da criança, pronto, derreteu o coração. A avó pegou a criança, falou, não, vou cuidar dessa criança. E levou a criança para casa. Só que ela esqueceu de um detalhe, quem é que ia estar na casa também? E foi um inferno. Uma brigaiada por causa da criança. A criança chorava querendo mamar, a mulher tinha leite no peito, mas não queria dar para a criança. E aí aquele desespero, a criança, aquele sofrimento, tomaram uma decisão. Então eles doaram a criança. Deram a criança para um vizinho. E a família vizinha ficou com dó da criança, a situação. E olha assim, irmãos, quando acontece esse tipo de coisa, todo mundo fica com dó. É judiação, é inocente, não sabe de nada. É assim ou não é? Só que quando a criança vai para casa, irmãos, olha para mim aqui, ó. Vamos conversar de verdade aqui. Criança só sabe fazer duas coisas, viu? Vocês são tudo orgulhosinhos aí, ó. Vocês que estão tudo aí agora, menina, você já foi neném um dia, viu? Você também. E criança só sabe fazer uma coisa, gente, ó, duas na verdade. Chorar e fazer cocô. É impressionante. É verdade ou não é? Quem já teve filho aí sabe disso. Não, chora, você não sabe se é frio, não sabe se é calor, não sabe se está doendo, não sabe se está... Às vezes ela chora sorrindo, não vai entender criança, um bebezinho, assim, olha, é só Jesus para ter misericórdia. A minha esposa olhava para mim e falou assim, ai, como é lindo. E eu ficava, tomara que cresça logo, porque eu não entendia, né? E sabe, irmãos, que coisa tremenda? Essa criança foi rejeitada quando nasceu. O pastor Carlos gosta, né, dessas histórias assim, porque... E ele falou que vai fazer outro daqui a pouco também, para poder manter, né, a descendência, né? Mas está lá o Lô, né? O primeiro é o Lourenço, é o mais velho, e a Luíse, né? E aí vai vir agora, né? Mais dois aí, né? Mas vamos lá. E aí, irmãos, essa menina foi para as casas. De casa em casa, crescendo, joga aqui, joga ali, joga aqui, joga ali. De repente, quando estava lá com 11, 12 anos, morando de favor na casa das pessoas, ninguém era pai da criança. E um dia, irmãos, essa criança estava lá no seu quarto dormindo, quando um dos irmãozinhos adotivos entrou no seu quarto e molestou aquela criança pela primeira vez. Aquela garota, ao ser abusada, irmãos, ela não entendeu nada, porque ela tinha carinho por aquele garoto, cresciam juntos. E aquela menina chegou e falou para a mãe dela adotiva assim, mãe, essa noite aconteceu isso, isso, isso. E quando a mãe viu a história, ficou enojada, chamou a menina de mentirosa, deu um tapa no rosto da menina, nunca mais fale isso dos meus filhos. E quando o marido dela chegou em casa e contou a história para o marido, na mesma noite o marido também entrou no quarto da menina e também abusou da garota. Essa menina, abusada uma vez, duas vezes, três vezes, o tempo foi passando, e ela escolheu as ruas, ao invés de ficar sendo abusada física, mental e emocionalmente. E nas ruas ela entendeu que para poder sobreviver, ela precisava cometer pequenos furtos para poder comer. E ela conheceu outras garotas que viviam na rua. E ali nas ruas, elas descobriram que se elas trocassem o seu corpo por dinheiro, elas conseguiam viver sem correr o risco de serem pegas em furtos. E aquela menina, perto dos 16 anos, se tornou uma menina de prostituição. Vivia nas ruas da grande cidade, trocando seu corpo por centavos de real. Se sentia menos do que nada. E ela sabia que aquilo era errado, embora não tivesse um princípio educacional nem cristão. E para afogar, irmãos, daquilo que ela sentia depois que terminava cada trabalho que ela tinha naquelas noites, ela começou a usar álcool e se tornou uma dependente do álcool. E chegou um tempo que ela não conseguia afogar mais a sua indignidade no álcool, começou a se drogar. E agora ela se prostituía não para comer, mas para se drogar. E às vezes ela se drogava se trocando por droga, e era uma droga. E ela falou, irmãos, que quando ela tinha 22 anos, ela já tinha 4 meninas. E detalhe, ela não sabia quem era o pai dessas crianças, porque todas eram frutos de adultério. Todos frutos de prostituição. Essa garota, irmãos, estava vivendo o pior momento da sua vida e ela tomou uma decisão. Eu não vou permitir que aconteça com as minhas filhas, mesmo que eu não valha nada, mas nada do que aconteceu comigo vai acontecer com as minhas filhas.
E ela conseguiu uma casa de prostituição e colocou seus bebês ali. E de dia ela cuidava das crianças, e limpava toda a casa, cuidava daquela casa. E à noite, para sustentar as filhas, ela ia para a rua para vender o seu corpo. O tempo foi passando, irmãos, e naquela vida de humilhação e desespero e vício de drogas, aquela garota um dia estava andando pelo centro da cidade, onde ela fazia, olha para mim aqui, ó, o seu trabalho. E um dia, olhando ali no chão, irmãos, ela viu um folheto com esse tema. Não era esse folheto, mas um tema que falava sobre a volta de Jesus. E ela olhou assim para o chão, e ela viu uma cidade grande, muitos papéis no chão, mas de repente ela percebeu que aquele papelzinho era diferente. Ela percebeu que aquele papel, olha, parecia que tinha acabado de sair da Casa Publicadora Brasileira. Um papel muito bonitinho, arrumadinho. E ela viu aquele papel e falou, nossa, que bonito. E ela pegou aquele papel, e como ela praticamente não tinha frequentado a escola, não sabia ler direito, começou a juntar as sílabas. E começou a ler, Jesus, 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 Jesus voltará. Jesus deve ser coisa de crente. E esperando ali o seu trabalho, aquela menina ficou tentando ler. De repente ela leu uma palavra chamada juízo. E ela ficou muito brava. E ela pensou consigo, legal, hein, Deus? Primeiro, eu nasci de um relacionamento que eu não fui planejado. Depois, eu sou jogada fora de casa quando era um bebê. Cresço que nem uma nada de casa em casa. E depois eu sou violentada, e eu fujo de casa, e eu se torno quem eu se tornei. E agora o Senhor vai voltar nas nuvens dos céus e vai jogar fogo em cima de mim. Valeu, hein? Obrigado, hein? Muito justo você. E ela pegou aquele folheto, e ela disse para mim que ela amassou aquele folheto com ódio. E ela pegou aquele folheto com toda a raiva e jogou no chão. E quando aquele folheto quicou no chão, ela pegou e pisou em cima do folheto. E ela torceu o pé em cima daquele folheto, com raiva de Deus, porque o folheto dizia que Jesus Cristo vai voltar para fazer juízo. Aquela noite passou, amanheceu, ela voltou para casa, cuidou dos seus filhos. Na noite seguinte, irmãos, um domingo, ela foi para o mesmo lugar. E quando ela começou a andar por aquela rua, ela olhou no chão. E ela viu, sabe o quê? Ela viu um folheto. Com o mesmo tema. Novinho. Limpinho. Parecia que tinha sido colocado naquela hora. Praticamente no mesmo lugar que eu tinha encontrado o outro. E ela pegou e falou, mas como é que pode? Eu pisei, eu amassei, ele está perfeitinho. E ela foi lá agora, pegou aquele folhetinho, começou a olhar e falou, escuta, como é que pode? Ela não sabia se era o mesmo, se era outro, ela só ficou impressionada. E ela virou o papel, pastor, e ela viu um endereço. E quando ela viu o endereço, ela viu que era o endereço de uma igreja adventista do 7º dia, que ficava no centro daquela grande cidade. E ela falou assim, quer saber de uma coisa? É na rua de trás, eu vou lá acertar as contas com esse Deus. E se eu encontrar alguém que esteja pregando a respeito disso, eu vou levantar e vou dizer tudo o que eu estou sentindo. E essas pessoas vão ter que me entender. E ela deixou o seu ponto de prostituição e foi até a igreja. E quando ela chegou na igreja, irmãos, ela ouviu uma frase, com Deus sempre há esperança. As portas nunca estão fechadas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o nosso Salvador. Sabe, irmãos, era Semana Santa e o tema era libertos. E ela entrou. E quando ela entrou pela porta do fundo, a igreja bonita, cheia, pessoas ali sentadas. De repente, irmãos, ela que estava com tanta raiva no coração, conseguiu sentar ali no fundo, viu todo mundo arrumadinho, bonitinho, perfumadinho, que nem nós estamos aqui na igreja agora. E ela olhou para ela e falou assim, quem sou eu? Mas ela estava revoltada. E ficou esperando a oportunidade. Mas olha que coisa tremenda, escuta isso. Você pode ter fugido da presença de Deus todos os dias da sua vida. Você pode ter sido batizado aqui nessa igreja um dia e você se afastou do caminho. Mas se você está aqui nessa noite, acredito que eu vou dizer para você, Jesus Cristo tem um plano para a tua vida. E Jesus Cristo está vindo para te visitar. E Ele veio para te encontrar e trazer você de volta. Essa garota, ela começou a ouvir a mensagem. E quando terminou o culto, irmãos, o pregador convidou as pessoas para virem à frente, como eu vou fazer daqui a pouco.
Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a se levantar e ir à frente, e ela também se levantou. E quando ela viu que ninguém estava olhando, ela saiu pela porta do fundo. Só que alguma coisa tinha mudado no seu coração. O coração dela já não estava mais assim revoltado. O coração dela estava agora refletindo no que ela tinha ouvido da palavra. Irmãos, disse ela para mim que quando ela saiu de lá, ela foi para o ponto de prostituição e trabalhou aquela noite na prostituição. Na manhã seguinte chegou na casa, encontrou outras meninas que moravam lá, e ela contou tudo o que ela tinha ouvido na igreja. E na outra noite, sabe o que aconteceu, irmãos? Ela foi com todas as suas amigas para a igreja antes de ir para o ponto de prostituição. Foi todas aquelas meninas prostitutas para o banco da igreja. Sentaram lá no fundo e assistiram toda a mensagem. Quando chegou no apelo, todas as meninas se levantaram e foram embora. E cada uma sendo preenchida pelo poder do Espírito. Olha para mim aqui, irmãos. Eu e você temos muitas pessoas semelhantes a nós, que hoje estão presas na escravidão do pecado, que hoje estão presos no lamaçal do pecado, estão literalmente no fundo do poço, sorvendo sobre si as fezes do pecado, sorvendo sobre si toda a miséria do pecado. Mas isso não significa que Jesus desistiu dessas pessoas. Aquela menina continuou indo para a igreja durante toda a semana, antes de ir para o seu ponto de prostituição. O fato é, irmãos, que quando chegou na sexta-feira, quando o pregador fez o apelo para que as pessoas saíssem, aquela menina, ao invés de sair pela porta do fundo, ela foi à frente. E quando ela chegou ali no meio daquela multidão de pessoas, uma mulher abraçou aquela garota e terminaram o culto abraçadas. Quando terminou o culto, irmãos, aquela mulher olhou para ela olhou para aquela mulher, e pela primeira vez na sua vida, ela se sentiu amada. Era um abraço desinteressado, porque todas as vezes eram os homens que a usavam. Mas pela primeira vez alguém amou do jeito que ela estava. E quando terminou o culto, as pessoas foram saindo, e aquela irmã olhou para ela e falou assim: quem é você, filha? E ela, querendo uma oportunidade para contar a sua história, ela começou a contar. E ela começou a contar: um dia quando eu nasci, eu fui rejeitada, eu fui jogada de casa em casa, eu fui abusada, eu se tornei prostituta, eu vivo uma vida miserável, eu tenho 4 filhas, eu não tenho onde morar, mas eu nunca vou deixar acontecer com as minhas filhas o que aconteceu comigo. E começou a contar. Enquanto ela contava no primeiro banco da igreja a história da sua vida, aquela irmã começou a chorar. E ela começou a chorar, e ela disse o seguinte: filha, que história triste. Aquela menina olhou para ela e falou assim: olha, eu agradeço muito a sua atenção, mas eu tenho que voltar para o meu trabalho, porque eu tenho 4 filhas para sustentar. E aquela irmã olhou para ela e disse assim: filha, fazem 4 meses que a minha filha, a minha única filha, com aproximadamente a sua idade, quase do seu tamanho, estava voltando do seu trabalho com a sua moto, e um carro atravessou o sinal vermelho e bateu na moto da minha filha. E naquele dia eu perdi a minha filha. A minha filha morreu. A minha filha cantava na igreja. A minha filha, ela trabalhava nas atividades, era desbravadora, ajudava nos ministérios. Uma menina de Deus, não tinha nem namorado, porque estava focada em cuidar de mim e eu dela. E no dia que eu perdi a minha filha, eu comecei a questionar a Deus, perguntando por quê. E ela dizia: Senhor, não entendo, minha filha era uma menina dedicada, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas olhando para você eu entendi. Deus guardou a minha filha para amanhã da ressurreição. Mas o que eu não sabia é que Deus ia me dar uma outra filha. E ela olhou para aquela menina e disse assim: você aceita ser a minha filha? Naquela noite a igreja se mobilizou, foram até aquele prostíbulo, pegaram as crianças. E aquela irmã levou 5 pessoas para dentro da sua casa. Deu de comer, a igreja se juntou, deu um trabalho como zeladora na igreja. Pela primeira vez teve um emprego fixo, não precisava roubar, nem matar, nem se prostituir. Agora começou um trabalho por parte da igreja para ajudar com o vício do álcool e das drogas. E sabe o que aconteceu? No dia que eu estava pregando, essa mulher chegou para mim e falou assim: pastor, eu tenho vivido essa experiência durante muitos anos da minha vida.
mas Jesus Cristo entrou na minha vida, Ele me transformou. E eu quero perguntar para o Senhor: pastor, o Senhor aceita que me batizar? Igreja, batiza ou não batiza? Quem está vivo e respirando, levanta a mão e faz assim para mim, ó. Então responde em nome de Jesus: batiza ou não batiza? Eu estava fazendo uma série, o Alto Clamor, na pandemia, na igreja em que eu era pastor distrital. E eu chamei um amigo e ela foi batizada porque eu estava com sintomas gripais. E eu preguei e ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe qual foi o resultado? O princípio do Evangelho trouxe perdão, restauração, novidade de vida. E depois que eu batizei, ela veio e me abraçou. Eu falei: filha, não chega perto, eu estou gripado. Eu falei: pastor, se eu morrer hoje, eu morro em Cristo. E ela olhou para mim e falou assim: pastor, depois que eu aceitei a Jesus, Jesus restaurou a minha vida. Um dia ele estava na igreja, um jovem chegou para ela e falou assim: eu estou apaixonado por você. E aquela mulher falou assim: você não sabe quem eu fui, você já não sabe o que eu já fiz. E aquele homem olhou para ela e falou assim: eu não vim casar com o seu passado, quero casar com o seu futuro. Família restaurada, batizada, e todos os filhos hoje são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um dia, quando eu estava vindo embora para cá, na despedida ela fez uma festinha na casa dela para mim, e eu fui. Irmãos, tinha um monte de gente na pandemia, no momento que não podia ter aglomeração. Gordinho é terrível. Não confio num gordinho e comida, uma combinação que não dá certo. Sabe o que aconteceu? Eu olhei para ela e falei: filha, fala para mim, qual foi o ponto da sua virada? O que foi que aconteceu que mudou você? E ela me disse isso: pastor, eu sempre ouvia falar a respeito de Jesus, mas tinha uma coisa que eu não entendia. Eu tinha dificuldade para entender o perdão. Sabe por quê? Porque para que eu pudesse entender o perdão de Deus, eu precisava perdoar a minha mãe por ter me recusado. Eu precisava perdoar aquele menino que me violentou, aquele homem que abusou de mim, e todos os homens com quem eu me deitei. Mais do que isso, pastor, eu precisava me perdoar. E eu só consegui entender o perdão de Deus quando eu vi aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim. E ela me disse: porque eu não valia nada, mas Jesus Cristo me amou. E quando eu estava perdida, Jesus Cristo me resgatou. E hoje eu estou aqui como uma filha de Deus, amada, restaurada. Os meus filhos hoje vivem no caminho do Senhor. E tudo isso porque eu entendi o tamanho do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. Ei, olha para mim aqui. Quem entendeu a mensagem dessa noite, levanta a sua mão e diga amém. Quem é você? Quem é você aqui nessa noite? Você é alguém que veio para essa igreja para ouvir um bom sermão? Você é alguém que veio para essa igreja para ser mais um membro da igreja? Ou você veio para essa igreja para permitir que Jesus Cristo transforme você? Ei, a sua história pode não ser igual a essa história. Pode ser uma história diferente, ela pode ter um final diferente, ela pode ter um desenvolvimento diferente, mas eu quero dizer para você, a necessidade é a mesma. Eu e você, nós temos o mesmo problema, nós nascemos com o mesmo defeito de fábrica, nós somos pecadores e destituídos da glória de Deus.
mas porque Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é o Huios Theos, é o Filho do Deus vivo, Ele é Jesus Cristo, Ele é aquele que desceu do céu para pagar o preço do nosso pecado, e na cruz do Calvário, escuta isso, na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou a minha e a sua vida com preço de sangue. E toda vez que nós pregadores convidamos você para que você aceite a Jesus, é porque aquele que no princípio conheceu a Cristo e o Espírito Santo apresentou o Evangelho que salva, que redime, que perdoa, que transforma. A única resposta que eu, pecador, e você, pecador, podemos ter diante do sacrifício e do amor de Deus é entregar a nossa vida a Jesus, como na cruz do Calvário Ele entregou a dele por mim e por você. Quem entendeu a mensagem de Deus, levanta a mão e diga amém. E agora vem a pergunta que vale milhões e milhões. Entender é importante. Mas quem nessa noite aceita o perdão que Jesus Cristo te oferece? Seja sincero. Não levanta a mão porque outro está levantando. Mas se o Espírito Santo está falando no teu coração, essa noite, essa mensagem é para você. Ô Joyce, obrigado pela sua presença. Você vai cantar para nós? Posso pedir para pegar o microfone para Joyce? Joyce, qual é a música, Joyce? Lindo. Amo essa música. Hey. Quem é a primeira pessoa nessa noite que gostaria de falar: Senhor Jesus, eu quero ser perdoado pelo Senhor, mas eu preciso do teu poder para perdoar aqueles que têm me machucado também? Há alguém aqui nessa noite que gostaria de pedir a Deus esse poder? Fala a verdade. Alguém aqui nessa noite precisa pedir a Deus: Senhor Jesus, eu quero forças para que eu possa entregar minha vida ao Senhor de novo, mais uma vez, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A Joyce vai cantar para nós. E eu quero convidar aqui à frente 3 grupos. Você me permite, em nome de Jesus? Então vamos lá. Eu quero convidar o primeiro grupo. Quem são as pessoas que estão comigo aqui nessa noite, que ainda não são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Posso ver a sua mão? Você permite que eu possa orar por você no final desse culto? Posso orar por você? Se você aceita que eu ore por você, eu quero convidar você a se colocar em pé onde você está, por favor. Se você quiser, você não é obrigado, mas se você quiser, se o Espírito Santo está falando no seu coração, por gentileza, se coloque em pé na presença de Deus. E se você que está perto dessas pessoas lindas, conhece essas pessoas, por favor, se coloque em pé ao lado deles e delas, e dá um abraço neles agora, nelas agora, e diga que eles são bem-vindos à família de Deus. E já pega nas mãos dele e convida eles e elas para que venham aqui à frente em nome de Jesus. Esse é o primeiro grupo. E pode vir aqui, pode subir perto da Joyce aqui. Joyce prometia que eles iam cantar Maranata, mas pode ser na quinta, não pode? Pode, não pode? Pode subir perto da Joyce ali, por gentileza. Venham com seus amigos, tragam eles e elas. Não deixe para depois. Eu quero falar com o segundo grupo. Ei, quem são as pessoas que um dia já foram batizados? Já conheci vocês, mas eu quero orar por você também. Você pode se colocar em pé onde você está, em nome de Jesus? Você aceita? Se você estiver perto dessas pessoas, por favor, dá um abraço neles e nelas. Diga que eles são amados. Digam para elas que elas são amadas. Ei, filha, pode vir, irmã. Que Deus te abençoe. Obrigado, viu? Tenha bondade. Ei, pega na mão deles. Convida eles. Ei, irmão, posso te dar um abraço? Vem aqui pertinho de nós. Irmãozão, se você não vier, eu vou até aí. Mas se você vier, vai me economizar uns metros. Deus te abençoe, viu? Obrigado pela sua presença. Está acompanhando alguém aqui? Cadê sua mãe? Cadê a mãe? Ó, Valéria, olha que leia, bênção. Ei, tem mais alguém? Terceiro grupo. Você que já foi membro batizado e
que é membro dessa igreja, e que nessa noite entendeu que Jesus Cristo também quer oferecer salvação e renovação para a sua fé. Você precisa nessa noite de um conserto, uma renovação, uma entrega real a Jesus. Posso convidar você a se colocar em pé se você assim desejar. E mais uma vez, se você tem alguém no coração que você gostaria de colocar na presença de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, e você quer interceder por essa pessoa, por favor, sai do seu lugar, venha até aqui, porque nós queremos orar por essas pessoas também. As pessoas que você ama, que estão dentro da sua casa, os seus amigos, que são objetivo da salvação de Deus. Eu vou pedir um favor, coloca a música da Joyce para nós, por favor. E a Joyce vai louvar o nome de Deus e vai cantar para vocês e para todos nós agora, a respeito desse Cristo, que tem o poder de salvar. Por favor, irmãos, tenha bondade. Tenha bondade. Cristo, o lírio do vale, rosa de Saron. Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão, o Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade, salvação. Este nome eficaz, nome igual jamais foi visto. Este nome traz a paz, Cristo. De esquina, Cristo é vida a quem quiser. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo. Com amor e com poder, Cristo dá o seu
Muito obrigado pelo privilégio de vocês estarem aqui. Esse é o princípio do Evangelho. Esse é o momento que Jesus entra na tua vida. Esse é o momento que você está sentindo, talvez pela primeira vez na sua infância, que Jesus Cristo está chamando você. E acredite que o pastor vai dizer para você. Há muitas pessoas que vão dizer para você, você não está pronto. Mas não são as pessoas que julgam a sua decisão. Quando Jesus Cristo entra na nossa vida, Ele tem as respostas, Ele tem a solução e o poder de transformar. Tu acredita nisso? Vocês estão muito bem servidos, porque essa é uma grande evangelista. Valéria, que privilégio estar junto com você. Parabéns. Eu sei do desafio. Não pensa que eu não sei. Eu sei. Mas eu sei que Jesus é a resposta. Ei, você está aqui na frente? Sabe por quê? Porque assim como ele está abraçando, o que você é dela? Namorado. Ó, que lindo, hein? Parabéns. Assim como ele está abraçando você, Jesus também está abraçando você. E dizendo para vocês que vocês são amados. Ei, moça. Jesus está vendo as suas lágrimas aí. E Ele está dizendo para você, mesmo que a gente fique com vergonha, mas Ele não se envergonha de nós. E isso com você também, irmão. Olhando para você, eu já vejo um diácono da igreja. Mas sabe por quê? Não é por merecimento. É porque o nome de Cristo que a Joyce cantou pode transformar vidas. E sabe qual é a especialidade de Jesus? Transformar pecadores. E vocês que estão aqui, ó. Que linda essa cena. Linda, não é, irmã? Sabe o que significa isso? Jesus Cristo ama você. Ele não desistiu de você. E Ele não está batendo na porta, chamando pelo nome. Como é que é teu nome? Tatiane. E Ele está dizendo, Cris, Tati, batizando você de novo, tá vendo? Dizendo, Tati, você é minha. E o seu nome está escrito na palma das minhas mãos, diz Jesus. E sabe, família, um dia Jesus Cristo vai voltar. Como a gente vê naquela imagem que está sendo transmitida. E quando você estiver diante do trono de Deus, o Senhor não vai perguntar, cadê o seu carro, cadê a casa, cadê as coisas que você, profissional, nada disso. Ele vai perguntar para você, como é teu nome mesmo? Emerson, onde é que está a família que eu te dei? Onde é que está um filho que eu te dei? É a única coisa que Ele vai perguntar. E o desejo do meu coração é que você possa dizer, eu estou aqui, Senhor. E aqui está a minha esposa. E aqui estão os filhos que o Senhor me deu. Hoje é o princípio. Porque Jesus está entrando com o Evangelho. E o Evangelho é o poder que transforma. Ei, boneca. Você é o bom perfume de Cristo. E eu sei que as lutas são grandes, mas Jesus é maior. E fala a verdade, você sentiu Jesus falando com você nessa noite. E você está sentindo Ele falar, está na hora de voltar. Porque aqui é o seu lugar. E você pode ir para onde você quiser, mas o seu lugar continua sendo aos pés dele. Que bom ver você aqui, conhecer você. Eu fico pensando, a festa no céu que está acontecendo agora. O teu anjo voltando para o céu e dizendo, Pai, ela aceitou. Agora é a decisão de voltar. Que Deus abençoe. Irmãozão, o amor de Jesus é maior do que a gente pode imaginar. E eu não sei para onde você tem andado, o que você tem feito. Mas uma coisa eu sei. Deus marcou esse encontro com você. Você já pregou na igreja alguma vez antes? Já cantou na igreja alguma vez antes? Você já pensou que Deus trouxe você no mesmo lugar onde você nunca devia ter saído? E eu quero ter a alegria de ver você cantando de novo. Porque Jesus tem um plano para você. Deixa eu passar aqui, pera um pouquinho, irmão. Rapidinho, fala para nós aqui a família.
família aqui é uma família cujo o pai dele foi um dos nossos membros, foi um dos nossos pilares aqui dessa igreja. Hoje é falecido. Hoje na família dele só existe eles dois. Já tem o pai, a mãe falecido, a irmã e tem mais uma irmã. Mas eu sempre orei, não somente pelos meus filhos. Eu tenho, como eu falei para o senhor ontem, eu tenho um filho também que não está na igreja. São dois, pela graça de Deus, é bem firme na igreja, mas o outro eu e minha esposa temos orado constantemente. E essa família aqui, ontem eu falei para o pastor Eduardo ali, que eu não ia sair daqui desse templo e não ia direto para minha casa. Eu fui direto para a casa do Marcos Paulo e do Everton, e eu falei, eu senti no coração ontem no culto, que Deus tinha uma obra para mim fazer. E eu vim direto da igreja aqui para te convidar. E hoje, pela graça de Deus, ele se encontra aqui. Amém, irmãos? Marcos, um dia Jesus Cristo vai voltar. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar. E a volta de Jesus será o maior encontro e o maior reencontro da história. E nós vamos encontrar a sua família. Você vai me apresentar o seu pai. E eu vou apresentar o meu. E a gente vai junto para o céu, amém? Quem sentiu a presença de Deus nesse lugar, levanta a sua mão. Igreja, me perdoem pelo horário, mas eu tenho certeza que valeu a pena, porque Jesus Cristo tem salvo pessoas nessa noite, amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, nós agradecemos a Ti porque o Senhor é bom e porque a Sua misericórdia dura para sempre. Nessa noite, Senhor, Teu Santo Espírito se moveu livremente entre nós, e pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer pela primeira vez o toque do Espírito Santo que transforma. Sobre os nossos amigos que ainda não foram batizados, que a decisão aconteça enquanto é tempo e oportunidade. Para os nossos amigos que um dia vieram para a igreja, mas as lutas os afastaram, que hoje seja a data do retorno. E para a tua igreja que permanece lá lutando todos os dias no caminho da salvação, que recebam mais uma vez a unção do teu Santo Espírito, para se prepararem e prepararem outras pessoas para a volta de Jesus. Nos despede na tua bênção e paz. Perdoa os nossos pecados e enche-nos com o teu Santo Espírito. É a oração que nós fazemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e aquele que crê diga amém. Olha para a pessoa que está perto de você, diga para ele e para ela, eu quero ver você lá no céu. Mas fala de verdade, eu quero ver você lá no céu. E que assim seja em nome de Jesus. Olha para outra pessoa e diga a mesma coisa, quero ver você lá no céu. E que Deus abençoe vocês. Nos encontramos amanhã aqui a partir das 7h30 em nome de Jesus.